Olá pessoal, boa noite a todos. Então vamos iniciar mais uma videoaula da disciplina de Anatomia Animal Comparada. Solta a vinheta. Não tem, né, gente? Pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o sistema tegumentar dos anfíbios, dos répteis e das aves, tá? Com relação aos mamíferos, ele vai ter um videozinho só pra ele, porque ele é um conteúdo um pouquinho mais extenso, tá? Então vamos lá. Gente, falar um pouquinho sobre eles, os tão temidos e maravilhosos anfíbios. Vamos lá então, gente. Pessoal, a primeira característica com relação a esse grupo, né? Os anfíbios, eles vão se caracterizar porque eles são tetrápodes, tá? Eles possuem 4 patinhas, ó, tetra, 4, pods, pés. Então eles vão possuir as 4 patinhas e eles são considerados um grupo de transição. Transição do quê, gente? Transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, tá? Esse grupo aqui, ó, ele vai estar bem aqui, ó, na árvore filogenética. Notem que ele tem como principal característica justamente o fato dos 4 membros se desenvolverem, tá? E aí a gente vai observar isso nas tartarugas, nos lagartos, né? Aí nas cobras a gente não tem, e ele vai se manter aqui nos outros grupos, certo? Nas aves a gente tem especializações. Bom, pessoal, com relação à epiderme dos anfíbios, ela é uma epiderme que ela é delgada. Isso quer dizer que ela é uma epiderme que ela é mais fina, tá? Então ela é uma epiderme mais fininha, assim, justamente por conta do hábito, né, que esse animal está inserido, certo? Bom, eu acabei esquecendo de falar ali dos grupos, então deixa eu voltar ali e já a gente comenta um pouquinho. Bom, esse grupo aqui, gente, ele vai ser representado pelos diminifionas, tá? Que são os indivíduos que não vão possuir patinhas, né? Eles são ápodas e eles são representados pelas cecílias, cobras cegas, tá? E a gente tem ainda compondo o grupo dos anfíbios os caudatas, que são os indivíduos que possuem cauda, né? Tem as 4 patas, e como representante a gente tem salamandra. E nós temos os anuras, que eles vão ser representados pelos sapos, pererecas e rãs, tá, gente? Então, como vocês podem olhar, a classe dos anfíbios ela é bastante diversificada, né? Mas embora ela seja bem diversificada, esses indivíduos aqui eles vão compartilhar de características marcantes do grupo e é o que vai unir eles na mesma classe, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os anuras, né? Você sabe qual que é a diferença de um sapo, de uma rã e de uma perereca? Se você não sabe, então vamos aprender agora, porque a gente tem diferenças com relação ao tegumento, então isso é muito importante, tá? Então olha aqui, ó, gente, o sapo, ele tem uma pele bem seca, tá? Justamente por conta do ambiente que ele está inserido. O sapo, ele é de ambiente terrestre, tá? Mas ele fica próximo a locais úmidos, justamente por conta do tegumento dele, ele precisa estar num local úmido, mesmo que ele seja de ambiente terrestre, tá? Então você não vai encontrar um sapo aí nadando no rio, numa lagoa, tá? Isso é uma característica dos outros dois. Gente, a pele dele é bastante áspera, né? Ela é bem rugosa, dá pra gente observar isso no sapo cururu, né, por exemplo, e ela é cheia de verrugas também, certo? Esses animais, eles conseguem dar pequenos saltos, mas eles não são adaptados para isso, tá? E como eu falei, eles vivem em um local que tem pouca água, tá bom? A rã, gente, por sua vez, ó, a pele dela é mais fina, ela vai se caracterizar porque a pele é um pouco mais úmida e também mais brilhante, e as patas posteriores, né, as traseiras desse animal, elas vão ser mais longas, justamente para facilitar o salto, tá? Eles gostam de água e geralmente eles vão ficar em perto de lagoas, tá? Ou rios. E esses animais, eles conseguem nadar, tá bom? A perereca, gente, elas são pequenas, né? Ela tem a pele lisinha, certo? Eles vão possuir ventosas nos dedos que vai permitir com que eles consigam fixar na parede e árvore e escalar, tá bom? Então essas ventosas nas pontinhas dos dedos é o que vai permitir com que ela escale a parede, né, e bote o terror na moçada. E a perereca, gente, ela consegue dar saltos bem grandes, tá bom? E ela nada muito bem também. Então quando vocês verem alguma coisa, um bichinho maravilhoso desse escalando a parede do banheiro, provavelmente é uma perereca, tá bom? Bom, vamos conversar um pouquinho, né, sobre o tegumento, né, gente, deles, propriamente dito. Gente, o tegumento deles, ele vai ser formado por uma grande quantidade de glândulas que a gente consegue observar bem nesses animais, tá? Vai ter tanto glândula mucosa quanto glândulas glandulares, tá? A glândula mucosa, gente, ó, ela vai produzir muco e ela é muito importante nesses animais. Ó, tem uma imagem perdida errada aqui, gente, de peixe.
Voltando aqui, a glândula mucosa desses animais... Deixa eu até apagar isso. Ficou muito estranho aqui, né, gente? Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Falhas. Pessoal, a glândula mucosa desse animal, ela vai ajudar a manter a pele úmida, tá? Elas ajudam também a regular o pH, né, o potencial hidrogênio iônico da pele, vai contribuir na termorregulação, ou seja, na regulação da temperatura corporal. Lembrando que os anfíbios, eles são pecilotérmicos, então quer dizer que a temperatura corporal dele vai oscilar com a temperatura do ambiente, certo? Além disso, essa glândula mucosa, ela também vai ajudar na lubrificação da pele, tá? Manter ela lubrificada e também auxilia na reprodução desse animal, tá, gente? E também essa glândula mucosa, ela é muito importante ser produzida na pele desses animais para a questão do cuidado parental, né? Tanto que alguns anfíbios costumam pegar os ovinhos que eles botam e eles costumam levar consigo, não é? A dele da pele. Bom, nós temos também as glândulas glandulares presentes no tegumento de alguns anfíbios, tá? Isso aqui vai estar atrelado à defesa química, porque alguns anfíbios eles vão se caracterizar por produzir toxinas justamente para afastar o predador, né, para impedir com que ele seja predado, né, que nem aqueles sapos que a gente costuma encontrar aqui na região. Eles costumam ter glândulas parótidas, né, com veneno nessa região da cabeça, né, e aí quando o animal se sente ameaçado, aquela região ela estufa, né, justamente para indicar perigo, mas eles também têm veneno, tá. Tanto que eles fazem várias vítimas de animais, né, o cachorro vai lá, morde, aí já era, tchau, obrigado. Pessoal, uma outra coisa que a gente vai observar aí, presente no tegumento dos anfíbios, é o extrato córneo, tá, gente? O extrato córneo, ele vai ser constituído por queratina. Então, olha que legal. Aqui nos anfíbios, a gente tem a presença do extrato córneo, né? E ele vai ser queratinizado. A gente tem a presença de queratina, que é uma proteína que ela vai ser muito importante porque ela confere a permeabilidade da pele. Tá? E por conta de ter extrato córneo, a gente ter presença de células mortas aqui, a pele costuma ser trocada em poucos dias, tá? E esse extrato, né, da pele desses animais, ele costuma ser bem delgado, ou seja, bem fino, porque assim, a pele deles está sujeita à abrasão e dessecação, tá? Então, por isso que esse extrato é um pouquinho mais fino, tá bom? Ainda, nós podemos encontrar nesses animais a presença de células de Leydig, tá? Bom, gente, não se sabe ao certo qual que é a real função dessa célula, mas acredita-se que essa célula aqui, ela seja responsável por produzir andrógenos, né, hormônios masculinos, tais como a testosterona, mas também pode ser responsável por realizar atividade microbiana. E olha que legal, gente, aqui a gente tem um corte de uma pele de um sapo, né? E note que aqui tá mostrando a questão da glândula de veneno, que nada mais é do que uma glândula glandular, certo? Olha aqui o extrato córneo de células mortas, né, que constitui a epiderme. A gente tem uma camada de transição e olha o que a gente tem presente na pele desses animais. Um extrato basal, tá? Aqui na pele desse indivíduo. E aqui a gente tem a glândula mucosa, que é responsável pela produção do muco. E notem que aqui na derme a gente vai ter a presença de cromatóforos, que é o que vai conferir a coloração da pele desses animais, tá? Bom, gente, sobre os anfíbios era só aquilo, bem curtinho mesmo, tá bom? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o sistema tegumentar dos répteis, tá? Os répteis, ele é um grupo bem diversificado, e é deles que a gente vai conversar um pouquinho agora. Bom, gente, o grupo dos répteis, né, como eu falei, ele tem uma... A gente tem seres vivos bem diversificados compondo ele, tá? Um desses seres vivos é os que são presentes, que vão estar presentes na ordem Testudine, né? Nós temos as tartarugas, que é esse primeiro aqui, os jabutis e os cágados, tá? A diferença entre esses três animais, gente, além de ser o habitat, vai ser também a carapaça do animal, né? Então, por exemplo, na tartaruga, o ambiente dele é aquático, né, mares, certo? Notem que a carapaça ela é mais fina em comparação aos outros, justamente por conta que esses animais têm hábitos marinhos, né, e eles têm a presença de nadadeiras, eles nadam muito bem. O jabuti, ele vai ser de ambiente terrestre, né, notem que a carapaça dele é um pouco mais espessa, tá? E a gente consegue identificar qual que é o macho, qual que é a fêmea, justamente por causa da carapaça, tá? O macho, aqui na região ventral, né, na região anterior,
ele costuma ter uma curvinha assim, tá? Justamente para que na hora da cópula ele consiga subir aqui na fêmea, tá? Nós temos o cágado, a carapaça dele é mais ou menos fino, e eles costumam ser encontrados em ambientes aquáticos, né? De água doce, eles nadam também. E como eu falei, a carapaça dele é mais ou menos, né? Assim, nem tão fina, mas também nem tão grossa. Que vai ser justamente adaptado à questão do nado. Gente, não joguem jabuti em água. Não joga jabuti em água. Ele não é de ambiente aquático, é ambiente terrestre, por favor. Pessoal, uma outra ordem, né, que nós temos aí compondo o grupo dos répteis, né, que vai compor a superordem Leptosaura, é a ordem Squamata, tá? Ela vai ser composta pelos lacertilhas, pelas serpentes e pelo grupo da Amphisbaenia, tá? Os lacertilha, eles são representados pelos lagartos no geral, tá? As serpentes pelas cobras e a Amphisbaenia é representada pelos lagartos sem pernas, tá? As cobras cegas, tá? Pessoal, e a gente tem um outro grupo aí, né, que vai compor os répteis, né, que são os indivíduos da ordem Sphenodonta, por exemplo, como as tuataras, que é uma espécie que não é encontrada no Brasil, é encontrada na Nova Zelândia. E nós temos a ordem Crocodilia, tá? Que são formados pelos crocodilos, jacarés e gaviais, tá bom? Os crocodilos também não são encontrados no Brasil, né? Os jacarés sim, obviamente. E os gaviais também não são encontrados nessa região, né? Eles têm origem, se não me engano, em países asiáticos. E que vocês, como vocês podem estar olhando aqui, a estrutura bucal ela tá atrelada também ao ambiente que esses indivíduos estão vivendo, mas também está atrelada ao tipo de alimentação, tá? Bom, gente, os répteis, eles se caracterizam pelo fato de eles finalmente terem conquistado o ambiente terrestre, né? Não precisam viver em um ambiente aquático, certo? E eles são adaptados, né, a viver nessas condições, tá? E até mesmo em ambientes que são bastante abrasivos. Bom, com relação à epiderme desses animais, tá, gente? A epiderme desses animais ela é muito espessa, então tem várias camadas de queratina, tá? E de células mortas. Ela vai se caracterizar porque ela é formada por muita queratina, como eu falei, e vai ter uma camada de lipídios também, que vai conferir justamente permeabilidade, né, para a pele e vai fazer com que ela fique impermeabilizada, para que a gente tenha um controle no caso da perda excessiva de água. E uma outra característica dos répteis é que a gente tem poucas glândulas, tá, gente? Aqui vai ter poucas glândulas que produzem muco, tá? E acredita que as escamas que a gente pode encontrar em algumas espécies dessa classe, elas têm origem epidérmica, tá? Enquanto que a gente viu que as escamas dos peixes têm origem dérmica, tá bom? Pessoal, ainda falando sobre a epiderme. Nos animais que a gente encontra escamas, por exemplo, as serpentes, essas escamas elas vão se caracterizar porque elas são pobres isolantes térmicos, né? Então elas não desempenham o papel muito bem como isolante térmico, tá? Mas ela tem uma característica porque ela é parte integrante da pele do animal e não só a pele que vai ser constituída por escamas, mas as peles que são constituídas por placas dérmicas, né, como no caso dos crocodilianos, e as carapaças, no caso dos cestogines, elas vão ser muito importantes porque elas vão proteger contra a abrasão, né, e elas que vão conferir permeabilidade para a pele, para evitar perda excessiva de água, tá? Bom, elas costumam ser mais grossas, né, dorsalmente, ou seja, nas costas do indivíduo, mas nas serpentes, a gente costuma encontrar escamas bem alargadas ventralmente, justamente por conta do hábito desse animal em rastejar, tá bom, gente? Pessoal, na pele dos répteis a gente costuma encontrar 3 camadas, tá? Um extrato germinativo ou camada interna, que vai ser formado por células cuboides e elas são ricas em queratina, tá? A gente tem uma camada intermediária que ela vai ser formada ela vai ser rica em lipídios e por isso ela tem função impermeabilizante, evitar que tenha uma perda excessiva de água. E nós temos o extrato córneo, né, ou camada externa, que ele vai ser formado por células mortas, então ele é muito queratinizado, certo? E ele vai ajudar na formação das escamas.
Olha aqui, gente. Aqui a gente tem a derme de um réptil, tá? Notem que nesse caso aqui, esse réptil ele vai ter a presença de escamas na pele, né? Notem que a primeira camada aqui de células é a epiderme e abaixo nós temos a derme, tá? E notem que ele mostra aqui, ó, na derme, a presença dos melanóforos, tá? Que são as células que vão conferir pigmentação, no caso, para a pele desse animal. Bom, vamos conversar um pouquinho agora, né, os outros 15 minutos, sobre o sistema tegumentar, porque é um pouquinho mais longo. Gente, com relação às aves, né, a gente tem uma polêmica muito grande, porque, assim, acredita-se que os répteis e as aves, eles compartilham de um ancestral comum, tá? Então, assim, alguns cientistas acreditam, não, eles compartilham de um ancestral comum. Ficou estranho falar isso. Os répteis e as aves, eles compartilham de um ancestral comum, mas acredita-se, agora sim, acredita-se que eles façam parte do mesmo grupo, tá? Porque as aves, elas compartilham uma série de características com os répteis, tá? Que vai evidenciar justamente essa questão de ancestralidade comum entre ambos. Então, alguns pesquisadores acham que não deviam, esse grupo aqui não devia sair, não devia ser tratado de forma separada, né? Por exemplo, as escamas que são presentes nessas aves vão ser presentes nos répteis, tá? Entre muitas outras características, o fato de colocar ovo. Bom, gente, o grupo das aves, né? A classe das aves, na verdade, eles costumam ser divididos em dois grupos. Nós temos as arratitas e as carinatas. Essa classificação, galera, ela vai levar em consideração um osso, né? Que vai sustentar a musculação aqui ventral da ave e também que vai ser muito importante porque auxilia no voo, tá? Então a gente costuma dizer que vai dar a classificação desse grupo a presença da carena ou a ausência da carena, tá? A carena, gente, ela vai ser uma estrutura que vai auxiliar no voo, né? Que ela vai estar intimamente relacionada aqui nessa região, tá? Que é onde vai fixar a musculatura do voo. Bom, as carenatas, elas são as aves que possuem carena, né? Muitas delas não voam, mas a gente tem algumas que voam, então a gente não pode usar o parâmetro de não voar aqui, certo? E algumas espécies vão ter, por exemplo, as asas adaptadas ao nado, como a gente pode estar vendo aqui no caso do pinguim. E já as ratistas, elas não possuem carena, né? A estrutura corpórea dela não é adaptada para o voo, tá? Elas são aves de ambiente terrestre. Bom, aqui tá mostrando o tegumento de uma ave, tá? Notem que ele é um tegumento que é pouco delgado, né? Ele é bastante fino. E ele vai se caracterizar pelo fato de ser pouco queratinizado. E notem que a gente tem o extrato córneo, né? Formado por células mortas. Ele é pouco queratinizado. A gente vai ter uma camada de transição compondo a epiderme. E nós temos o extrato basal, tá? Notem que o formato das células, elas mudam de extrato para o outro. E que aqui, ó, na epiderme a gente pode encontrar a presença de pigmentos, tá? Que no caso são os cromatóforos. Pessoal, uma das características, né, com relação ao pigmento, com relação ao tegumento das aves, é que eles costumam, gente, estar frouxamente unidos aos tecidos subjacentes, tá? Por que acontece? Ele não vai estar unido de uma forma tão aderida aos demais tecidos como a gente encontra em outras partes do corpo do animal, tá? Então é por isso que quando a gente tá cortando a galinha, geralmente aquela pele, ela costuma, da galinha, ela costuma se soltar muito rápido, tá bom? E esse grupo aqui, eles vão possuir a presença de um anexo tegumentar, que vai ser extremamente importante nele, tá? Que são as penas. E as penas, gente, elas vão se caracterizar por ser muito queratinizada. Em compensação, a pele desse animal é pouca, tá? Então ela é fortemente queratinizada. E as penas, né, das aves acreditam que ela tem origem a partir das escamas dos répteis. Então olha que incrível. Isso são evidências de que eles são bem próximos da escala evolutiva, né? Inclusive a gente tinha, no tempo dos dinossauros, uma ave que voava, né? E era um réptil, certo? E ainda, gente, pessoal, com relação à distribuição das penas, né? Principalmente quando o filhote de uma ave é jovem, a gente pode classificar as penas em pterilas e aptérias, tá? As pterilas, elas são as regiões da ave que a gente vai ter a presença de penas, tá? Agora tem regiões que a gente não encontra essas penas, que são denominadas aptérias, né? Por exemplo, embaixo das asas,
geralmente aqui na estrutura corporal dos filhotes, principalmente dos filhotes, né? Ou um pouquinho mais jovens, tá? Então, preterila as regiões que têm a presença de pena e epitérias que não tem, certo? Bom, gente, as penas nas aves, né, elas costumam ser trocadas periodicamente, tá? Pelo menos 1, 2 vezes no ano. Aí a gente tem como exceção no caso dos patos, tá? E, gente, nós temos vários tipos de penas compondo os tegumentos, tá? E é disso que a gente vai conversar um pouquinho, sobre as diferenças com relação às penas, né, que compõem aí o corpo das aves, tá? Bom, a primeira pena que a gente vai comentar são as penas de contorno, tá, gente? As penas de contorno, elas são penas que vão revestir a superfície corporal das aves e elas que vão dar formato e coloração para a ave, tá? Deixa eu abrir aqui a imagem. Inclusive, vocês já conhecem elas, tá? Então, olha aqui, ó, gente. Isso aqui é uma pena de contorno, tá? Que vocês opa, deixa eu achar só a webcam aqui, ó. Que vocês costumam observar na galinha, tá? Então, isso aqui é uma pena de contorno, certo? Então, aqui a gente tem uma pena de contorno, que é essa maior zona aqui. Então, aqui a gente tem penas, ó, por exemplo, de uma galinha, tá? Deixa eu deixar aqui que a gente vai precisar bastante. Então, as penas de contorno, elas são as penas que vão contornar o corpo do animal, né? Que vão estar recobrindo a superfície do corpo dele, que vai conferir formato e ainda que vai dar coloração para a espécie também, tá? Gente, as penas de contorno, elas apresentam partes, tá? A gente tem algumas partes que vai constituir ela. Nós temos o cálamo, nós temos a raque, o vexilo ou barbas, nós temos a presença de barbas e nós temos os ganchos, tá? Então, deixa eu mostrar aqui a minha maquetezinha. Opa, o que eu fiz aqui, gente? Perdão. Fui no lugar errado. Deixa eu mostrar minha maquetezinha. Difícil, eu sempre apoio. Pessoal, olha aqui, ó. Essa região aqui é o cálamo, tá? Ó, essa região aqui, ó, a pontinha da pena que tá inserido no corpo da ave, ela vai ser o cálamo, tá? Ela vai ser o local de inserção da pena, tá? Então, ela tem uma pontinha aqui, ó, que vai ser inserido na pele, certo? Essa região aqui, ó, ela é chamada de raque, tá? Ela vai ser a haste de sustentação da pena, certo? Essa região aqui do lado, ó, aqui a gente tem os vexilos ou as barbas, como a gente pode estar observando aqui na legenda. Então, a gente tem os vexilos ou barbas, tá? Que nada mais são do que essas projeções laterais da pena. Gente, se a gente fosse dar um zoom na pena, a gente ia observar que a gente tem a presença de projeções filiformes, né, nas barbas, projeções laterais, e essas projeções laterais aqui da pena, se você abrir ela, a gente pega uma pena aí em casa e abre ela pra vocês verem, dá a impressão que ela é grudadinha, tá? Isso daí nada mais é do que as barbas, e o que vai manter essas peninhas das projeções filiformes unidas vai ser justamente o fato de a gente ter presença de ganchos, tá, gente? Que vão conferir a união. Olha essa imagem aqui, ó. Então, a gente tem o cálamo, que é uma região de inserção. Opa, olha a imagem, eu não coloquei a imagem. A gente tem o cálamo, que é essa região de inserção, né? Aqui nós temos a haste. E notem que aqui a gente vai ter, ó, as projeções laterais, né, da pena, que são os vexilos ou barbas. E se a gente desse um zoom aqui, a gente ia ver vexilos ou barbas. E se a gente desse um zoom, a gente ia ver que tem a presença das barbas, que são as projeções filiformes, que vão ser mantidas unidas justamente por conta desses ganchos, tá? Então, eles que vão fazer com que a pena fique unidinha uma na outra, tá? Bom, gente, com relação às penas de contorno, né, elas podem ter classificações. A gente pode classificar elas em teretrizes, remises e retrizes, tá? São nomes bem parecidos, mas para dizer coisas diferentes, tá, gente? As teretrizes, elas são as penas que vão revestir o corpo da ave, tá? São as penas de contorno propriamente dita. As retrizes, gente, elas vão ser as penas da cauda do animal. E já as remises, elas vão ser as penas das asas do indivíduo, tá? Uma outra classificação de pena que nós temos são as plúmulas, gente. As plúmulas, elas vão se caracterizar porque ela vai ter uma plumagem um pouquinho mais macia, tá? Elas costumam estar localizadas abaixo das penas de contorno, tá? E ela tem um papel muito importante nas aves porque ela vai fazer o isolamento térmico. Por exemplo, quando você levanta a asa de uma galinha, por exemplo, você consegue
vê que tem um tufinho branco lá, bem peludinho, tá? Aquilo lá são as plúmulas, tá, gente? Mas na estrutura corpórea, abaixo das penas que reveste a estrutura corpórea, a gente também consegue observar ela. Bom, e como eu falei, as plúmulas são importantes justamente para fazer com que a temperatura do animal ela fique constante, não é? E essas penas aí, elas também podem ser localizadas próxima a uma região onde contém a glândula uropigiana, tá? Então, essas plúmulas que vão proteger essa glândula aí, né? E elas que vão auxiliar com que o óleo que vai ser produzido para essa glândula seja espalhado, né? Nas penas, porque esse óleozinho que é produzido pela glândula uropigiana, eles vão ajudar as penas a ficarem permeáveis, tá? E fora que ele ajuda também o bico da ave não quebrar. Pessoal, nós temos as cerdas. As cerdas, elas são penas modificadas, né? Que elas são encontradas próximas às narinas. Elas lembram como se fossem pelos, tá, gente? Encontradas nessa região. E ela tem como intuito justamente proteger aqui, no caso, as narinas do animal e filtrar o ar, tá? Então notem que elas lembram como se fossem pelos literalmente. E pessoal, aí nós temos as semiplumas. Deixa eu abrir aqui a imagem para você, a webcam. Ai, gente, abri de novo a imagem errada, meu Deus. Bom, aqui, ó. Cadê? Ui, cadê? Aqui, ó, gente. Achei aqui. Aqui, ó, gente. Aqui a gente tem uma semipruma. Notem que a característica da semipruma, gente, é justamente o fato de ela ser uma pena intermediária. Então, ela lembra uma pena de contorno, mas ela lembra também uma prúmula, tá? Então, por isso que ela vai ser chamada de semipruma, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Bom, as semiplumas, gente, elas são estruturas intermediárias, no caso, entre as penas de contorno, né? E entre as penas de contorno e, no caso, as plúmulas, elas ficam escondidas sobre as penas de contorno e elas têm como uma função muito importante. Elas vão ajudar no isolamento térmico, ou seja, vão ajudar a temperatura a ficar constante, tá bom? E como eu já falei para vocês, preencher justamente o contorno, né, da formato aí para ave. Gente, nós temos aí, para fechar os tipos de penas, a gente tem as plúmulas pulverulentas ou de pó, tá? Essas plúmulas pulverulentas, né, ou de pó, gente, elas recebem esse nome, né, esse nome, porque a barba dela, né, elas costumam se desintegrar à medida que elas vão crescendo, então elas formam um pozinho. Quem já observou quando uma ave está coçando, consegue reparar que cai um monte de pozinho. Aquele pozinho que tá saindo quando a ave tá se coçando, gente, é justamente essas plúmulas pulverulentas, tá? Qual que é o intuito dessas penas de se desintegrar, né? É por conta que aqueles pozinhos que são produzidos quando elas se desintegram, gente, ele tem uma característica impermeabilizante, tá bom? Eles que vão ajudar com que as penas dessas aves, elas não fiquem tão encharcadas, por exemplo, quando chove, tá? Pode notar que quando chove uma ave ela consegue secar rapidão. É justamente por conta disso e por conta daquela glândula que a gente conversou lá atrás, que é a uropigiana, tá? E aí essas penas elas costumam estar distribuídas por todo o corpo do animal, né? Entre as penas. Bom, para fechar aí, vamos falar um pouquinho sobre os pigmentos das aves, tá, gente? Pessoal, a gente tem vários pigmentos que a gente pode encontrar nas aves. Um deles é a melanina, tá? Que vai conferir a coloração preto, castanho e amarelo dessas aves. Nós temos também um pigmento chamado lipocromo, que vai conferir a coloração amarelo, laranja, vermelho, azul, né, e verde no caso dos galos, certo? E esse lipocromo aqui, esse pigmento, ele costuma, como eu posso, desgastar, oxidar com mais frequência, tá? Justamente por causa creio eu, do comprimento de onda de luz, tá? Então, as melaninas não vão ter esse problema. E a função dos pigmentos, gente, nas aves, obviamente, vai ser proteção contra a radiação ultravioleta, tá? Vai conferir resistência para as penas, certo? E também vai ser muito utilizado na atração sexual, né? O macho chamando a fêmea chamando o macho.
Então, por exemplo, a fêmea geralmente vai escolher aquele galo que tem um porte melhor, né? Tem uma coloração mais atraente. Nas outras aves é a mesma coisa. Às vezes, nas outras aves, as fêmeas, elas costumam ser um pouco mais bonitas, né, do que os machos. Mas a grande maioria das vezes nas aves, os machos tendo uma coloração mais exuberante, tá, gente? Pessoal, depois eu vou gravar um videozinho só pra gente fechar a questão dos anexos tegumentares das aves, tá? E a gente conversa sobre os mamíferos. Então depois eu volto com vocês aí. Tchau, tchau.